Me diga, filho de Nazaré, o que é que aí no seu coraçãozinho se tornou esse impedimento que faz com que Jesus não possa na sua vida? Como aqui diz, Jesus não pôde fazer, não pôde por causa da incredulidade. Não pôde por causa da incredulidade. Porque ele não violenta, ele não estupra. O bem dele não é uma curra de anjos. O bem dele demanda que você diga: eu quero. Todo aquele que invocar o nome dele é salvo. Você tem que querer. Mas ele não pôde fazer, ele não tem podido realizar tanta coisa na sua vida, quase tudo, por causa dessa incredulidade enorme, dessa covardia, dessa indisposição radical à entrega total, por causa desse medo de perder o controle para Deus. Já que você teve tantas experiências à volta de ver pessoas mal intencionadas querendo manipular, quando chega a hora de você encontrar o que é verdade, você trata a verdade como se fosse mentira. Shame on you. Minha gente, vamos responder. Eu espero que você abra o coração agora, tá bom? Tem alguém falando aí, brother? Caião, às vezes me pego muito espiritual, a partir daí vivo apenas Cristo. No outro dia acordo filho de Nazaré. É, né? É. E duvido de tudo. Arca de Noé, Davi, Jonatas, Jacó segurando a perna do anjo. Outra vez é tudo que não interessa. Quero né? só Cristo, Caio. Mas eu fico impressionado como é que os caras colocam a questão de luta de Jacó com Deus como uma questão sine qua non para a fé. Cara, se você não acreditar na luta de Jacó com Deus, achar só que foi Jacó com vagabundo à noite, não tem problema não. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Eu creio. Foi a luta dele com o anjo, mas se algum idiota não conseguir, por alguma razão, tiver um problema... Não tiver afim? Não tiver afim, ou não acreditar na travessia dimensional, ou qualquer outra coisa, não me interessa. Não salva. A luta de Jacó com o homem não catapulta ninguém para lugar nenhum. Davi... O que ele quer saber, Davi e Jonas? Se Jonatas amava Davi como um gay ama um amigo, se Davi correspondia afetivamente, desde quando isso interessa? Desde quando a afetividade de Jonatas é algo que tem a ver com o caminho da salvação? Sabe por que eles ficam esses conflitos? É porque para eles é a Bíblia que salva. Sim. Como essas histórias estão na Bíblia, duvidar da Arca de Noé é perder a salvação, porque não é Jesus que salva. É a Bíblia. É isso aí. Então, meu Deus, o cara tem uma relação com a Bíblia como se fosse Jesus. Se a Bíblia fosse Jesus. E quer dizer que para ele é só Cristo, se na realidade o dia que é só Cristo é o dia que ele esqueceu as outras coisas. E ficou só com Jesus, porque Jesus não cria esse problema para ninguém. Em Jesus o bicho sou eu e a arca é ele. Em Jesus eu só não sou o viado dessa arca. Eu não sei que bicho eu sou dessa arca. Agora eu estou entrando e ele também. Agora de Noé, cara, graças a Deus houve. Foram uma ou foram 1000 espalhadas pela terra, não interessa, não salva. É uma história bíblica, não é a tua salvação. A única história da tua salvação é aquela que aconteceu entre você e Jesus. O cara pode não crer que Pedro viu Jesus ressuscitado, mas se milagrosamente ele crê que Jesus ressuscitou, é tudo que interessa. Tá tudo bem, Caio? Claro, interessa o que acontece entre eu e ele, não é o que triangula entre Jesus, a Bíblia e nós. Porque se um cara sem crer na Bíblia, crê tudo aquilo que essencialmente é o que o Evangelho diz que é essencial, ele não está precisando de nada. Por que eu vou enfiar um livro nele
Se sem o livro ele creu em tudo que Jesus diz que é essencial para a vida, para a fé e para tudo. Agora, meu filho, você vive assim porque você tem dois absolutos, Jesus e a Bíblia. Como Jesus está escrito dentro do livro Bíblia, deu o azar de ficar dentro do livro Bíblia, podiam ser dois, né? Era menos confusão. Menos confusão, mas como é um só, então Jesus parece que ficou condicionado entre as capas. Aí, como ele está entre as capas, ele está em pé de igualdade com todo mundo lá dentro, entre as capas. Aí o dia que você esquece do resto e fica só com Jesus, você fica cheio de fé. Aí no dia seguinte te falam da Arca de Noé e você é aquele tipo que fica fazendo conta de quantos bichos caberiam, será que dava e não dava, e o cocô para onde ia, será que isso era viável, dava para aguentar 40? Essas histórias que eu já cansei, antes de vocês nascerem eu já tinha as respostas para essa porcaria que não salva ninguém e faz todo mundo ficar se afogando no dilúvio, ao invés de ir para a salvação. Isso acontece com você e com vocês porque vocês são devotos de dois deuses, do Deus Jesus e do Deus Bíblia, e porque até hoje vocês não sabem fazer a diferença. Quando o cara diz que crê só em Jesus e Jesus é a chave hermenêutica dele, e que tudo que não for como Cristo não serve para ele, logo ele vai ter uma crise de culpa, porque ele ficou anos e anos condicionado a crer na deusa Bíblia. E aí quando ele começa a partir de Jesus dizer, não, isso aqui ficou obsoleto na Bíblia. Não, Paulo estava errado aqui nisso. Essa briga de Paulo com Barnabé é a criancice dos dois, não tem nada santo nessa confusão aqui não. Não tem nada santo nessa ação de Pedro aqui não, foi tolice deles. Tiago foi frouxo, sim, lá em Atos 15. Porque Tiago é um homem semelhante a mim. E depois, na prisão de Paulo, foi mais frouxo ainda. E a igreja de Jerusalém pisou na bola. E daí? A igreja de Jerusalém não salva, Tiago não salva. Tiago nunca foi uma inspiração para mim. Agora, eu vou deixar de ler a epístola de Tiago? Não. Eu leio a epístola de Tiago tendo Jesus como chave hermenêutica e Jesus como minha chave hermenêutica, confirma que tudo que a epístola de Tiago diz é verdade, é tudo que Jesus ensinou. Tiago era relativo, a epístola dele é absoluta. Paulo era relativo, mas o que ele ensina sobre Jesus, sobre o Evangelho e sobre a relação entre os discípulos uns com os outros e com Cristo é absoluta. Paulo é uma encarnação absoluta do Evangelho? Não, é relativo e tem que ser julgado pelo Evangelho, todo homem. Isso é para mim, que fica tudo simples e fácil, e que ontem dormi todinho de Jesus e acordei hoje atolado nele, e amanhã vou estar mais ainda. E a Bíblia me serve, eu não sirvo a Bíblia. Eu leio a Bíblia não me lê. Eu leio a Bíblia a partir do que o Espírito Santo lê em mim e aplica do Evangelho em mim e introjeta de Jesus em mim. Esse olhar de Jesus me faz ler a Bíblia. Conforme aquela imagem que eu mostrei no iniciozinho aqui daquela ilustração, das imagens lá do livro, que quando a gente começa a ler, ele vai virando palavra no nosso entendimento, e depois que a gente absorve o entendimento do Evangelho, não como uma caixinha de promessas, mas como uma absorção, aí o nosso olhar fica iluminado porque a gente ganha a mente de Cristo, aí você anda estável. Volte para mim. Mas enquanto você estiver um dia servindo a Deus a Bíblia, outro dia servindo ao Senhor Jesus, a sua vida vai ser essa ciclotimia sem fim. Decida quem você vai servir, se é a Bíblia ou se é Jesus. Eu nunca pensei que ia chegar nesse momento da história e fazer um convite para os cristãos desse tipo. Decidir hoje a quem servir, se é a Baal ou a Jesus. Porque a Bíblia, do jeito que ela é lida, ela se transformou no Baal do cristianismo. Contra Deus. Contra o Evangelho. Contra o absoluto de Jesus. Em razão e a partir do qual eu leio a Bíblia.
não impede igualdade, porque a Bíblia está de joelhos a serviço do Senhor Jesus. Quem quiser me chamar herege, por mais esse óbvio faça. Eu aceito essa designação como glória de Deus sobre a minha vida nesta geração. Tomo a sua raiva como unção e graça sobre mim. Quanto a você, meu irmão, aprenda. Vá lá no meu site, desenvolva o seu entendimento. Enquanto você servir a esses dois deuses, um dia você vai amanhecer Bíblia, outro dia você vai amanhecer chaveirinho de Cristo, não discípulo dele. Um dia que você for discípulo, acabou a brincadeira. Vem me ver TV, o canal é você.